Mais um Natcast no ar. Se você já está nos assistindo, já curta esse podcast, já compartilha. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscrevam para vocês ficarem aí ligadinhos em todos os nossos conteúdos. E hoje vamos falar sobre padrões. Você aí já identificou se você repete algum padrão da sua família? Você não sabe o que é padrão? Então fica aqui nesse podcast de hoje que estaremos falando sobre. E para estar falando um pouquinho sobre esse assunto aqui comigo, estou com a Vera von Sotten, ela que é terapeuta espiritual e escritora. Vera, gratidão por você estar aqui novamente no podcast, por falar, né, desse tema aí que algumas pessoas têm consciência, outras não sabem o que é e vai estar aprendendo aqui hoje com nós. Ah, obrigada, Nath. Eu já me sinto em casa estando aqui com você. Já, né, Vera? Já. Eu, Vera, fala um pouquinho, né, para o pessoal do seu trabalho, né, o que uma terapeuta espiritual faz, né, hoje essa questão que a gente vai entrar aí no padrão, se você consegue identificar também no seu trabalho, como que é? Então, eu trabalho com. A minha missão é acessar as causas que levam as pessoas aos padrões doentes, às desarmonias, aos bloqueios em suas vidas. E isso eu estou falando em todas as áreas. Pode ser uma doença no físico, Sim. pode ser uma desarmonia no emocional, pode ser uma síndrome de pânico, pode ser dificuldade nos relacionamentos. Ou seja, os bloqueios, as interferências, os padrões doentes, eles costumam ter uma causa e ela está em outro lugar normalmente. Então, ela está a nível de alma, né? Aí eu trabalho com leitura do inconsciente para acessar a causa a nível de memórias de vida passada, e ela pode estar no sistema familiar, na ancestralidade. E normalmente ela está nos dois. Legal, Vera. Ô, Vera, e fala para o pessoal de casa, né, para a gente entrar aí no nosso assunto, por que repetimos padrões, da onde vêm esses padrões, o que é um padrão, né? Que muitas pessoas às vezes podem falar, mas eu nem sei o que é, do que é isso que elas estão falando, né? Então, padrões são histórias que se repetem, né? Normalmente, a gente, ao longo da vida, começa a perceber que existem histórias que a gente repete, né? Que nem um cliente meu que se casou pela quarta vez e a quarta esposa traía ele. Quer dizer, a chance disso acontecer seria muito pequena. Mas ele virou para mim e disse assim: Vera, parece que eu não saio dessa história. Parece um círculo que volta para mim. E o meu irmão tem um casamento com a primeira esposa, super fiel, né? Por que isso? Então, isso são padrões repetitivos, são as histórias que vão se repetindo ao longo da sua vida. Ô, Vera, essa história ela pode ser dos nossos, né? Vamos supor, dos nossos pais, nossos avós, nossos tataravós, ou são às vezes histórias também no ambiente que a gente convive, que você pode, vamos supor, alguém que, vamos supor, um exemplo. Você mora com a sua mãe fala assim: você não pode depender de homem, você não pode isso, você não pode aquilo. E aí você cresce ouvindo isso, e aí você, quando você cresce, você fala o quê? Eu não posso depender. Então, isso vem da questão dessa convivência que a gente tem no nosso ambiente, ou vem essa repetição do nosso inconsciente que a gente está sendo leal, vamos supor, a nossos pais, nossos avós. Qual dos dois, ou tem aí um pouco dos dois, ou é os dois, os Na dois realidade, juntos? não são os dois, são três. São três? Caramba. Porque a causa costuma estar a nível de alma. Sim. Então, você traz. É que nem eu digo uma mãe que tem filhos. Então, e você vê um dos irmãos tem um talento para tocar um instrumento. O outro irmão tem outro tipo de talento. Então, existem
personalidades, talentos, dificuldades que a gente traz como alma. Então, as principais causas... Essa primeira. Essa é a primeira, a questão de alma, é isso? Isso. A segunda é na hora que a alma encarna no sistema familiar, ela encarnou naquele sistema familiar porque ela tem assuntos em comum. Se ela não tivesse assuntos em comum, nem faria uma liga. A gente escolhe a família que a gente Não é encarna. que você escolhe porque você pensa, eu tô aqui em cima olhando lá para baixo, vou dizer, aquela família eu quero viver lá. Não é assim. Você escolhe, entre aspas, em função da sua frequência. Você é atraído como alma, então você tem uma frequência X, você é atraído para uma família que tem a mesma frequência. Isso é o escolher, entre aspas, que se diz comumente por aí. Mas não é uma escolha, hoje eu quero vestir uma roupa marrom. Não. Tá? É uma coisa que acaba sendo levado a isso. Agora, o segundo, que eu não falei, a segunda causa, é, então, o sistema familiar. Então, se você... Então, por exemplo, uma alma que trouxe memórias, por exemplo, de alcoolismo, né? Ela é atraída, provavelmente, para um sistema familiar que tem a mesma memória, ou tem integrantes da família que sofrem da mesma questão. Né? E ela se linka a esses antepassados ou esses parentes que são alcoólatras. Né? E aí, essa é a segunda causa. E a terceira, essa alma, como rapaz, tem amigos que adoram sair para beber. E dizem, não, bebe só mais um, só mais uma dose, uma saideira. Né? Então, na verdade, são os três. Mas a primeira causa atrai a segunda, que atrai a terceira. A terceira qual? São os amigos. Os amigos. O ambiente em volta. O ambiente. Então, é a alma, a familiar e o ambiente que a gente está envolvido. Que acaba reforçando aquilo. E você vê, às vezes, irmãos na mesma família, onde um é alcoólatra e o outro não. Então, é isso que eu ia te perguntar. Um exemplo. Por que às vezes, é só uma pessoa da família, igual você comentou do seu cliente, né? Da questão que ele casou várias vezes e o irmão dele tinha um relacionamento bom. Por que é só uma pessoa e a outra não? Eu acho isso injustiça. Eu acho que se eu tô carregando as coisas né, os padrões da minha família, meu irmão também tinha que carregar. Por quê? Tem uma explicação para isso? Aí eu vou te dar como exemplo uma cliente que veio no consultório que ela era irmã gêmea univitelina. Ela tinha uma irmã gêmea. O que é? O irmã gêmea univitelina? Univitelina, elas são, é o mesmo óvulo. Ou seja, elas são idênticas. Elas são idênticas, né? E ela chegou no meu consultório e disse, eu tenho um problema sério. Ao longo da minha vida, eu nunca fui vista. Eu não sou vista por ninguém. Então, assim, a minha opinião não tinha validez na minha família. Parecia que as pessoas não me viam, como se fosse invisível. Né? Quando me separei, o ex-marido, né, inclusive me tratava mal quando me via. Então, era sempre muito... Era como se fosse invisível e... mal, e as pessoas à minha volta sempre me tratavam muito mal, né? E foi muito interessante. Nós chegamos a uma causa, né? A nível de alma e a nível ancestral dela. E em algum momento ela parou e me perguntou, disse assim, puxa, Vera, a minha irmã, que é a irmã gêmea, idêntica, não tem isso. Ela é valorizada. Ela é valorizada pelo marido, pelos pais, pelos filhos. Até meus filhos não querem falar comigo. E não existe um motivo real, concreto. Né? Por que ela é valorizada e eu nunca fui? Né? Aí a gente volta
para a causa primeira, a alma. Então, por exemplo, a alma dela tem, tem assuntos ou pendências, como, por exemplo, rejeição, abuso, medos, pode ter beleza, né? A alma da irmã pode ter outros assuntos, como, por exemplo, baixa autoestima, beleza também, porque elas são irmãs gêmeas, né? Baixa autoestima, ela pode ter timidez, ela pode ter outros assuntos. O fato que as almas são atraídas para um sistema familiar que, de repente, tem abuso e timidez, pode ter medo, pode ter beleza, pode ter vários desses assuntos. E a alma dela se linkou, da minha cliente, se linkou via o abuso e a rejeição. A da irmã se linkou via timidez e beleza, por exemplo. Sim. Mas por que que, às vezes, para uma pessoa, né, no meu ponto de vista, para uma pessoa é um pouco mais fácil de lidar e para outra já é um pouco mais difícil de lidar? Você acha que isso também vem dessa questão da alma mesmo, da pessoa? Sim. Tudo que acontece na nossa vida é consequência de um ato anterior. Ai, gente. Tudo. Tudo. Né? Então, assim... Eu tô rindo de nervoso, né? Não fique nervosa. Não, porque eu falo assim. É que eu tô perguntando porque eu falo assim, às vezes, né? A gente perguntou da questão de família. Às vezes, pra mim, eu vejo as coisas mais difíceis de resolver. E às vezes, pra minha irmã, as coisas é simples de resolver. Aí eu falo, parece. Teve um dia que eu comentei com a minha tia, que eu falo muito com ela essa questão, né? Questão sistêmica, de padrões, como que era por conta que quando eu conheci meu avô já estava muito doente, né? Então, não vivi, não tenho uma memória muito dele, eu tenho mais a minha avó. Minha avó sempre foi uma pessoa muito autoritária, né? E muito organizada, as coisas tinham que ser feitas na hora. E às vezes eu me vejo um pouco da minha avó, porque às vezes eu quero fazer tudo, tem que ser na minha hora, do meu jeito. E aí um dia a gente conversando, eu falei assim pra ela, falei, nossa tia, parece que eu venho limpando todos vocês. Não é só o pai, mãe, é vó, é tio, é tia, porque eu falo, parece que é uma missão que parece que não sei explicar. Não tem explicação, né? Eu falo assim, é um negócio assim tão grande que parece que eu falo, será que eu tô limpando todo o meu sistema familiar da minha família inteira? Daí eu falo, eu brinco, né? Falo, poxa, vocês podiam me ajudar aí, né? Fazendo uma terapia, fazendo uma constelação, mas não tem essa vontade, igual eu falo, de ir em busca do autoconhecimento, né? Aí eu falo que eu sou a ovelha mística da família, que eu sou a diferente de todo mundo, porque eu sou a única que procura isso. O pessoal fala, eu não vou atrás disso, né? Sempre vivi sem, não morri até agora, não vai ser agora que eu vou morrer. Você escuta isso também, Vera? Nós temos funções dentro do sistema familiar, sem dúvida. Né? Você é a mais velha? Eu sou a mais nova. Você é a mais nova. Sou a mais nova. Então, o que acontece é que a gente tem funções, né? Então, assim, tem pessoas que têm a função de realmente carregar a tradição da família. Geralmente são os mais velhos, né? Porque a minha família toda, né? Acho que a gente até comentou, minha família toda, ela foi por um lado, que é o quê? Concurso, CLT, e eu sempre fiz diferente. Todo mundo fala, você sempre quer fazer diferente. Eu sou o contrário de todo mundo. Mas sou muito aquariana. Faço tudo ao contrário. Mas, normalmente, o mais velho, existem estudos sobre isso, o mais velho dos irmãos é o que carrega a tradição. Se você for olhar nas famílias, são aqueles que repetem o padrão, ou seja, as histórias que são esperados dele. Então, vamos supor, uma família de advogados. O mais velho geralmente é advogado. É advogado. Né? O segundo é como se ele tivesse mais liberdade de escolher o que ele quer. E o menor, o caçula, né, no seu caso, é o que tem a liberdade. É o que realmente pode ser o que ele quer. Não existe tanta
cobrança e expectativa em cima dele. É muito interessante observar isso. Existem estudos e livros sobre isso. Legal, eu acho é muito interessante essa parte de estudar, né? Eu sempre, às vezes, eu estudo muito a árvore genealógica, o que cada um fazia, isso, porque às vezes eu me vejo fazendo muito. Quando a pessoa não tem consciência, parece que é normal, né? Para ela, tipo, tem pessoas que falam assim, ah, minha mãe era assim, eu vou ser assim. Você já ouviu isso, Oh, Vera? Vou morrer assim, não vou mudar, eu sou igual a minha mãe, eu sou igual ao meu pai. Então eu vejo que é muita pessoa que não tem essa consciência que nós temos hoje, né? E às vezes a pessoa ela não procura. Mas quando a gente começa a ter consciência, você começa a. É fácil você pegar, né? Então, tipo, às vezes eu vejo eu fazendo padrão, eu falo, isso é do meu pai, isso é da família do meu pai. Por que que, né, daí você falou da questão dos vícios, que eu ia te perguntar. Se a gente numa vida teve essa questão de vício, na próxima vida a gente pode vir com a mesma questão, a gente tem essa memória passada que a gente pode repetir de novo. sim. Sim, porque na realidade a gente está aqui para evoluir como alma. Então, se você tem uma questão que você não lidou lá no passado, ela volta até E você você. consegue saber se, vamos supor, a pessoa vai lá e fala assim, velho, eu tenho essa questão com vício. Você consegue saber se é dessa vida ou se é da vida passada da pessoa? A As pessoa traz memórias. isso normalmente, a tendência a vício, sim. A pessoa traz isso. E ela se linka com alguém no sistema familiar onde ela nasceu. E recebe o DNA dessa pessoa. Então, assim, aquilo que eu falo, nós temos 2 a 3 causas. E, ô, Vera, e como que as pessoas conseguem, assim, se livrar? Seria, não sei se seria essa a palavra, mas, assim, quebrar esses padrões, né? Porque eu falo assim, claro, tem a questão da terapia, mas tem coisas que a gente precisa fazer outras coisas. Consegue realmente limpar todo esse campo de repetição ou fica alguma coisa ainda? Já chegou nesse nível, tipo, vou limpar todo o padrão da minha família. Podia ser, né? Eu vou lá, tomo um banho e me limpo. Tem como? Tem. Então, na realidade, a gente precisa começar olhando para si, né? E tendo maior consciência sobre si mesmo. De que forma? Observando, indo atrás de psicoterapias. Hoje em dia temos uma gama enorme de terapeutas, curadores, médicos que podem nos ajudar nisso. Então, a primeira coisa é o autoconhecimento. Autoconhecimento é um trabalho de uma vida inteira, né? Vai Não morrer, é a gente só, eu vou morre. fazer esse ano e ano que vem invisto dinheiro para outra coisa. Autoconhecimento é a vida inteira, né? Então, uma psicoterapia, existem várias linhas, uma meditação, pessoas, eu conheço várias pessoas que fazem muitos trabalhos de autoconhecimento com trabalhos corporais, com yoga. Então, existem vários caminhos. E quanto mais você investe nisso, mais você começa a ter mais consciência, maior consciência e se libertar dessas camadas, inclusive de vícios, né? Porque você começa a limpar as causas. E é claro, né, quando as pessoas percebem que esgotaram todas as possibilidades e não percebem uma real mudança, depois de passar por tudo isso, elas costumam vir no meu consultório. Porque como eu trabalho com a leitura do inconsciente, né? Eu abro o campo, eu acesso o inconsciente da pessoa, converso com a alma da pessoa, que me diz claramente, me dá uma série de respostas, e a gente desconecta. Você consegue desconectar as memórias de vidas passadas, que é a primeira causa, sempre. E quando você desconecta, não tem como ela voltar. Vamos supor, se conectar novamente, Não, depois que desconecta. não. Isso. E a vida da pessoa muda. Isso não tem a menor dúvida. Mas eu sempre digo para as pessoas, inclusive as pessoas que me procuram,
né? Quando a pessoa te procura, o que mais elas falam? Que é o quê? Repetição de padrão? É, tipo, tá acontecendo alguma coisa que ela não consegue entender? O porquê que às vezes ela é assim? O que as pessoas mais se queixam, Vera, hoje com você? As pessoas hoje em dia, a grande maioria está muito desconectada de si, né? O nosso eu fica aqui. As pessoas estão muito no mental. Ficam o dia inteiro nas redes sociais. Ficam o dia inteiro em coisas externas. Existem poucos movimentos que incentivam os jovens a ir para o interno. É tudo para o externo. Que roupa que eu ponho na balada, né? Então, assim, é o externo, né? E quanto mais você fica no externo, tá? Mais você fica fora de você, né? Já fala externo, né? Então, a maior parte das pessoas tem essa dificuldade, estão desconectados. Aliás, síndrome de pânico é uma desarmonia no físico exacerbada, no extremo, com relação a essa questão, né? Você fica muito fora, muito no externo, muito na mente e pouca conexão aqui. Eu diria que isso é o que eu mais tenho visto, mas tem muita gente que me procura dizendo tem algo errado na minha vida. Porque, por exemplo, estudei na melhor faculdade, um cliente meu pegou dinheiro emprestado, foi estudar nos Estados Unidos, na melhor faculdade que tinha, se formou, voltou, né? Crente que ia arrumar logo um emprego. Ele não consegue ficar no emprego. Faz terapia, faz isso, faz aquilo. Nada vai para frente na vida desse homem. Né? Depois que a gente acessou a vida passada dele, a gente entendeu por quê. Né? Então, assim, não é só o que você estuda, trabalha, faz na vida. Existem padrões, ou seja, histórias que nos prendem. Né? São fios invisíveis. E uma forma de você desconectá-los é consciência, ou seja, você se trabalhar, fazer psicoterapia, procurar curadores, terapeutas e, em última instância, essa desconexão de memórias de vidas passadas. Ô Vera, a gente tá falando, né, da questão de ter a consciência. E qual que é o papel do nosso inconsciente nessa questão de repetição de padrão? Todo. Então, o nosso inconsciente individual é a nossa alma. Né? A alma é como se fosse um reservatório de memórias. Né? Ou seja, o inconsciente individual, Sim. que é a nossa alma, é um reservatório onde todas as informações vão lá. É como se fosse a memória de um computador. O computador também tem um lugar onde fica a memória, né? Sim. E o inconsciente individual, ou seja, a alma, é onde ficam todas as informações de tudo que essa alma já passou. E o inconsciente individual fica inserido no inconsciente coletivo, que é o reservatório de memórias, por exemplo, de um povo, de um país, da humanidade. Eu ia te perguntar por que é mais fácil, às vezes, para as pessoas lembrarem, ficarem remoendo coisas que foram ruins, ficar lembrando, ter essas memórias, do que as memórias boas. Você quer mudar o foco da sua vida? Muda a chave. É a história do copo metade cheio, metade vazio. Você tem a opção de olhar para a parte metade vazia. E você tem a opção de olhar para a parte metade cheia. Né? Então você pega alguém que tem uma casa, que tem uma família, né? Pode Sim. de repente ficar reclamando, ai, porque eu ganho muito pouco, ai,
porque eu queria ter muito mais, eu queria poder viajar para Disney todo ano com a minha família, e eu só consigo viajar pro litoral todo ano. E você vê uma outra pessoa na mesma situação dizendo: Nossa, que legal, eu consegui morar numa casa que eu sempre quis, num lugar que eu sempre quis, eu tenho uma família amorosa, maravilhosa, a gente vai todo final de ano, a gente passa final de ano na praia, é uma delícia, as crianças adoram. É a mesma situação. Só que depende de como você enxerga, e aí vem uma questão que é uma decisão da pessoa. Você acha que vem dessa questão de crenças também? De crenças, em que Da sentido? pessoa, igual você falou, uma que reclama, né? E uma que mais agradece a mesma situação, só que olhares diferentes. Você acha que essa pessoa que só tá ali, pode ser que ela seja uma pessoa que tá na vitimização, ou alguém que só ouviu isso? Porque é aquilo que a gente fala, como que as nossas experiências da nossa infância nos atinge hoje nos dias atuais? Sim, sim. Porque se você a vida inteira ouviu a avó, a mãe, o pai reclamarem, né, a tendência é você repetir. E aí já tá uma questão de repetição de padrão. Exatamente. Você repete, fica todo mundo daquela família, ó, vida, o azar, né? Sim. Mas aí vem a questão da consciência. A saída é a consciência. Porque na hora que você começa a perceber, puxa, todo mundo vive reclamando. Quantas vezes a gente não vê, por exemplo, um cara que vem de uma família assim, que também era todo, ó, vida, o azar, casa com uma moça que é totalmente diferente. E com o tempo, com a convivência, né, Começa a ele mudar. começa a mudar. Ele começa a dizer, poxa, gente, por que vocês reclamam tanto? É o ambiente, né, Vera? Então, o ambiente, ele ajuda, interfere, sim. Mas ele não é a causa, tá? Tá. Ele corrobora, Tem uma, vamos se dizer, uma porcentagem. tem uma porcentagem. Tem uma porcentagem Tem ali. uma porcentagem, mas não se esqueça, nós temos um livre-arbítrio com certeza, que é a escolha. Então, você pode decidir querer mudar. Então, se a tua família só fica reclamando, você já sabe que você vai chegar na sua família no Natal Só e vai- vai estar todo mundo reclamando. Então, você vai lá, se blinda, Depois no outro dia tem que fazer um e no detox. outro dia você faz detox, você vai na terapia, você dá 7 pulinhos nas ondas do mar, né? Se limpa e você segue a tua vida com uma outra escolha, ou Ô, seja, Vera, no seu ponto de vista, como terapeuta, se um ambiente ele é tóxico, um exemplo, vamos falar da família, né? Se você sempre fica ali, você vai repetir aquele mesmo padrão, principalmente se você não tiver consciência. E quando você começa a ter consciência, você toma uma decisão. Aquilo não é bom pra mim. É errado se afastar? Porque às vezes tem pessoa que fala assim: ai, mas é meu pai, ah, mas é minha mãe, ah, mas são, vamos supor, meus filhos. Eu não posso se afastar porque é pecado. O que você acha nesse ponto de vista? se não é saudável, e se na realidade são pessoas que te puxam para um padrão que é doente, né, para você, é uma coisa de você. É como se fosse você se salvando, né? Você sair da situação, né? Não é porque é meu pai, é minha mãe, são meus parentes que eu tenho que conviver com pessoas num ambiente tóxico, doente, que me puxa para baixo. Né? No momento que eu percebo que eu estou enganchada nessa história e eu tomo a decisão, eu quero mudar, porque eu quero mudar minha vida, eu não quero isso para mim. E eu vou atrás, procuro ajuda, eu começo a sair fora. E o sistema vai querer puxar você de volta, pode ter certeza. É porque se torna uma lealdade, né? Sim. Esse sistema que é. E aí, o que eu ia te perguntar? Para quem tá assistindo que não tem uma consciência,
tem algum, assim, sinal que você pode falar pra pessoa, olha, perceba se você tá fazendo isso, você pode estar repetindo um padrão, ou vai de pessoa para pessoa, família para família, ou tem algo assim que sempre é uma repetição de padrão, igual você falou dos vícios. Se seu pai bebe, verifica seu avô, a história da sua família, você pode ser uma pessoa que repete. Mas além do vício, tem algum outro sinal que a pessoa pode, tipo, olhar e falar, poxa, acho que eu tô repetindo um padrão nisso? Sim, tem famílias que têm negócios, dão certo, florescem, ganham dinheiro e de repente perde tudo. Aí o filho, a mesma história. O neto, a mesma história. Você começa a perceber, mas espera aí, A família repetindo a mesma a história, né? família repetindo a mesma história, né? Então, assim, mas, volto a te dizer, a causa está na alma em outro lugar, viu? Não é na família. Ela está vivenciando através da família aquela questão. A família acaba sendo um meio, onde você vivencia uma questão sua como alma. Sim. E você comentou a questão, né? Quando a pessoa ela começa a ter a consciência que ela quer sair, o sistema sempre tenta puxar de volta. Com certeza. Por quê? Os sistemas, as crenças, né, os pensamentos, né, cada sistema familiar, ele construiu crenças e maneiras de ser, né, e de viver a vida, né, que eles acham, cada sistema acha que sua crença, sua maneira de ser é a correta, né? Então, quando você sai fora, e na realidade, voltando a isso, os pensamentos eles têm energia própria. Em um sistema familiar que tem, por exemplo, como crença, né, você tem que ganhar muito dinheiro. Então, coitado, infeliz do bebê, mal nasceu. Então, todas as expectativas de todos os familiares, Esse vai ser milionário, né? Então tem aí uma coisa, já uma coloca cobrança, né? um peso em cima, né? Esses pensamentos, eles acabam tendo energia própria, né? E viram uma energia própria. E a energia se alimenta de energia. Aí eu começo a entrar em outras esferas, mas na verdade é disso que eu estou falando. Então, o sistema familiar, para qualquer integrante que quer sair fora, o sistema não aceita, ele quer ele de volta, porque o sistema familiar se alimenta disso, dessa maneira de pensar. Ele se alimenta, o sistema? O sistema familiar se alimenta disso. Então, para você sair fora e mudar uma história, é um ato de querer. Por isso que às vezes é pesado, Vera, quando a gente trabalha, mexe nessas questões familiares. Sim, né? Só que, no final, é muito comum, eu vejo muitas vezes os antepassados aparecendo e me agradecendo. Porque no momento que você desconecta um padrão doente, você está atingindo e curando várias pessoas ou o sistema inteiro da família. E você começa a perceber que as pessoas começam a mudar. Eu digo que reverbera, que nem quando você joga uma pedrinha no lago, não faz assim? Sim. E é isso que acontece no sistema familiar. Então, quando você, que de repente tem a função de limpar, né, e curar o teu sistema familiar, né, quando você se trabalha, você está ajudando ao sistema inteiro. Vai ter resistência? Vai, por causa que é um sistema. E tem recaídas, né? Sim, pode ter, sim. É comum as pessoas me contarem que quando eles voltam a encontrar a família, parece que eles voltam ao passado e o pai volta a tratar mal e humilhar, a mãe volta a criticar e, de repente, a pessoa é uma pessoa que está super bem de vida, feliz, teve sucesso
E não tem por que ser criticado ou humilhado. É ridículo isso, né? Homem ou uma mulher adulta, né? Fica a família, mas a família, de alguma forma, o sistema tenta puxar para trás. Concordo. Sim. Ô Vera, e qual seria a consequência emocional de uma pessoa que fica presa a esses padrões negativos, esses padrões repetitivos da família? A pessoa não consegue viver a vida dela. Ela está vivendo o que se espera dela, né? Os papéis da família que foram dados a ela. De novo, parênteses, né? Vamos voltar que a causa é dela como alma, tá? Ela nasceu naquela família que tem o solo fértil para ela viver aquilo, tá? Mas na realidade é isso. A pessoa não tem, ela é puxada por um sistema para vivenciar aquilo. Eu não sei se eu respondi a tua Aí pergunta. fica tipo, a pessoa fica parecendo que ela tá no automático. Fica no automático. Que ela não, Ela nem não percebe. tem, vamos se dizer, ela não tem aquela vontade da vida. Seria assim? Sim, porque Ela não tem tipo, ai, qual é a pizza que você mais gosta? Ah, não sei. Tudo que as pessoas falam, eu falo, Vera, você que aceita isso? Ah, sim. Não tem uma opinião? Seria mais ou menos assim? Sim, porque ela não está conectada consigo. Eu digo, ela não está conectada com a sua vontade, com quem ela é. Então, ela fica muito, parece, ela vive uma vida meio nebulosa, que as coisas não estão claras. Então, ela segue o que os outros esperam dela, mas no fundo, ela não vê a vida com clareza. Ela não vê o caminho dela com clareza. Ela nem vê caminho nenhum. Sim. Não tem um caminho, né? Não É tem como se caminho. diz, só vive um dia após o outro. O caminho não existe. Sim. Então, vive uma vida automática. E aí fica uma insatisfação, uma frustração, Um vazio. um vazio. Porque hoje a gente vê muitas pessoas falar assim. Às vezes até a pessoa ela pode ter tudo. Às vezes a pessoa ela pode ter o dinheiro, ela e fala, mas eu sinto sempre um vazio. A vida não faz sentido. Não faz sentido. Essa frase Eu acho que hoje fantástica. muita gente está assim. Não sei, no seu ponto de vista. Eu vejo muito isso. Que é a questão que você falou, as pessoas estão desligadas de si mesmo, né, Vera? Totalmente. A grande maioria. A grande maioria. E isso que hoje em dia nós temos, assim, linhas de terapias maravilhosas. Então, qualquer um que quiser pode ir atrás, consegue. Né? E não é por uma questão de falta de dinheiro. Ô, Vera, e aí tá. Aí você entra nessa questão da pessoa procurar ajuda, certo? Quando uma pessoa, ela, digamos, tem uma certa consciência que ela precisa de ajuda, só que chega na hora ela não consegue ir. Isso seria o sistema puxando para ela não olhar para aquilo? A pessoa ter ali uma certa resistência de procurar uma ajuda, de ir atrás de ajuda? Tipo, aconteceu tal situação, a pessoa sabe, poxa, eu preciso de ajuda, eu quero ajuda, mas chega na hora não consegue. Seria uma resistência? Tem alguma coisa a ver para não olhar para aquela situação? Ou não, é da pessoa mesmo? Eu diria, um pouco os dois, né? Então, por exemplo, se você está na escola e você tem uma prova que é fundamental para você passar de ano, você tem a escolha de sentar e realmente estudar. Ou ser, quando tem colegas chamando pela janela, ei, vamos lá, jogar bola, vem, né? Você pode se distrair, mas não deixa de ser uma decisão sua, uma opção sua, ser levada por uma distração ou dizer, não, mas o que eu quero é passar de ano, senão vou ter que repetir de novo. Né? É uma escolha, né? Tem uma decisão por trás. Eu digo sempre, você está num quarto escuro, o que você faz para ter luz?
Acende a luz. Você levanta, então você tem que ter primeiro tomar a decisão. Você podia Sim. ficar lá amuada chorando, né? Então você levanta, toma a decisão. Eu quero acender a luz. Então eu levanto e vou tateando pelas paredes até achar o interruptor. É disso que a gente está falando. E no fundo, essa escolha é sua. E vai ter, você pode dizer, não, é mais seguro ficar quietinha aqui no meu canto no escuro. É uma decisão. É porque eu vejo que as pessoas têm muito. Porque eu também tenho, né? Eu acho que as pessoas têm muito medo, acho que da mudança. Sim, porque toda e qualquer mudança você não sabe o que vai vir. E aí, às vezes, eu vejo as pessoas falar assim, ai, eu me conheço assim, eu sei assim, assado, né? Então tá bom pra mim nisso que eu já conheço, do que ir pro novo e realmente se libertar, né? Dessas questões. Olha, eu nunca vi alguém que, ao se libertar, e é um processo, volto a dizer, não são Porque 3 consultas. porque o que eu vejo hoje das pessoas, elas querem as coisas pra ontem, né? Ah, E aí a pessoa acha que vai fazer uma terapia, uma sessão e já vai resolver todos os problemas. Claro, né? É aquilo que você falou no início, a gente vai ter um autoconhecimento para a vida toda. A gente se autoconhece todos os dias. Você não era a mesma pessoa de ontem, hoje você já tá diferente, amanhã é a mesma coisa. sim. Só que eu vejo muito essa questão de, eu quero resolver, se não resolveu, a pessoa já, não vou mais fazer, não é pra mim. Você vê isso também, Vera? Gente, academia. Adianta você ir na academia e fazer, sei lá, tá, vou fazer 3 meses para ver se dá certo. Sim. Não existe isso. Você tem que fazer sempre. A vida inteira, se você quer ter um corpo com tônus muscular, força muscular, energia vital, saúde, você tem que fazer para sempre. Você não toma banho todos os dias? Come Então, todos os se dias. você se limpa todos os dias no físico, né? Um trabalho desse, conscientização, você está se limpando das cargas e das histórias e dos padrões que você traz. E a tua vida começa a mudar. É muito interessante. E quando a gente se livra, né, começa a limpar esses padrões, como que as pessoas ficam? Olha, eu lembro de uma história de uma cliente minha que era incrível. Ela é uma moça que ela tinha depressões desde a adolescência, né? E ela já com 45 anos, ela virou para mim e disse: "Olha, eu quero me encontrar. Eu tenho 45 anos. Eu realmente não sei quem eu sou. Eu tenho um vazio, eu tenho uma angústia existencial, né? Essa coisa do saber. Minha vida não faz sentido. Já casei, já me separei, tive 2 filhas, mas a minha vida não faz sentido." Ela é uma moça que ela não precisa trabalhar, porque ela herdou dinheiro da família, né? E o que acontece? Nós começamos a fazer esse trabalho. Foi um processo que durou mais ou menos 1 ano, demorou 1 ano. E ela, ao longo desse 1 ano, ela começou a mudar. E ela chegava, sentava na minha frente e começava a contar coisas, né? Ela, quando chegou, ela era depressiva desde os 15 anos de idade. Ela estava com 45. Caramba, 30 anos. 30 anos de depressão tomando remédio, Meu Deus. né? Ela começou a mudar e começou a me contar histórias. Um belo dia ela começou a falar de mel e depois de própolis e depois de que mais que tem? Tem mel, própolis, de remédios feitos pelas abelhas e falando das abelhas, né? E resumindo, ela se tornou uma apicultora. Caramba. Apicultores são os que cuidam das abelhas. Essa mulher
Quando fala das abelhas, os olhos brilham. Ela fala, as minhas meninas. Eu fiquei olhando para Se ela, conectou, né? que ela veio depressiva, desconectada, não sabia quem ela era. De repente ela encontrou o quê? O caminho dela. Esse era o caminho que fazia sentido para ela. E ela hoje, ela está engajada em trazer colmeias e levar colmeias de um lugar para outro e observar se elas se dão bem, se não se dão bem, que tipo de mel que produzem, remédios. Ela está indo atrás. Na Europa existem técnicas que se usam de cura, que as abelhas curam pessoas doentes, e ela está tentando trazer para cá. Quer dizer, e ela, hoje, aos 40 e não sei quantos, acho que deve 46, 47, voltou a fazer faculdade de veterinária, porque ela quer entender como funciona. Que legal. Os olhos brilham. Ela era uma mulher que não acordava antes das 11. Hoje em dia... Acorda de madrugada. Exatamente. 5 da manhã já tá lá. Ela vai no campus da universidade, porque eles vão dissecar sei lá o quê. Entendeu? A pessoa vira outra, né, Vera? Às Na 8 verdade, da manhã. na verdade, ela se descobre, né? Sim. Esse é o caminho dela, não tem a menor dúvida. E o que aconteceu? A depressão começou a ir embora e o próprio psiquiatra dela começou a diminuir as doses. Óbvio. Né? Então, assim, mas é um caminho. Não é papum. É um caminho de conexão e de trabalho. Quanto mais a gente desconecta as camadas, mais aparece quem você realmente é. Sim. Ô Vera, que dica que você pode dar aí pro pessoal que está nos assistindo, que tá aí repetindo o padrão, o que você pode falar, né? Pessoal, procurem terapia. Que dica que você pode falar para essa pessoa que quer sair aí de um padrão repetitivo, negativo, né? A câmera tá aqui? Isso. Pessoal, o seguinte, prestem atenção, olhem para a sua vida, para o seu dia a dia, vejam, percebam se tem histórias que vocês repetem. Tentem ter maior consciência. De que forma? Observar, toda noite quando vão dormir e fechar os olhos, pensem, o que eu fiz hoje? O que foi bom? O que não foi bom? O que eu estou repetindo no último mês que eu estou percebendo que eu estou repetindo, ou no último ano, né? Para primeiramente ganhar consciência. Depois, façam uma psicoterapia ou terapias variadas. Hoje em dia temos várias, inclusive corporais, que nos dão maior consciência. Façam meditação, façam caminhadas na natureza. Existem muitas formas para a gente se encontrar, para prestar atenção. Eu tenho uma cliente que tem um caderno que ela anota tudo. Ah, isso tem a ver comigo, ela anota. Ah, eu gostei daquela cor, ela anota. Ah, essa situação foi legal, ela anota. E, sobretudo, você tem a escolha de olhar para o lado vazio ou para o lado cheio do seu copo. É isso. Gostei dessa parte da anotar. Vou pegar pra mim essa dica, hein, Vera? E eu queria falar também do livro que eu escrevi um artigo, O Novo Ser Humano, Saúde na Era Digital. E aí a gente fala que como a era digital desconecta a gente, né? Isso que a gente falou no início, né? Que as pessoas estão muito no externo. Né? E nesse livro temos 25 terapeutas e médicos falando sobre esse assunto. Legal, legal. Antes de encerrar o nosso podcast, quero agradecer aos nossos patrocinadores. A Vanessa, da Veja Personalizados, que faz as nossas canecas. A Bia, da Clínica Esplendor Oficial de Alphaville. A Kellen Souza Boutique, que faz essas sandálias maravilhosas. Eu falo que é sandálias de luxo. São lindas. Lindas, né, Lindas Vera? mesmo. Olá, pessoal. Meu nome é Vanessa. Eu sou da Veja Personalizados.
Você que deseja eternizar momentos e transmitir emoções para quem você ama, nós temos inúmeras opções. Temos diversos modelos de canecas, sendo elas de vidro, de porcelana com colher, jateadas, temos também xícaras para o cantinho do café, azulejos personalizados com suas fotos, quadros em MDF e temos a queridinha do momento, a caneca mágica. Conforme colocamos o líquido quente dentro, sua mensagem é revelada. Estamos localizados na região de Itapevi, dentro do estacionamento do Mercado Nosso Lar, no Parque Suburbano. Venha nos visitar, siga-nos nas redes sociais. Vera, pra gente encerrar, né? Quer deixar uma mensagem, pessoal de casa? Aonde o pessoal pode te procurar? Eu gostei da Vera, quero lá fazer uma sessão, ver, né? Como que andam os meus padrões repetitivos, a minha alma, como que o pessoal pode te localizar? Então, meu Instagram é Recados da Alma, _. Ano que vem, vou retomar as vivências. As vivências são presenciais, um dia inteiro no sábado. Legal. Máximo 15 pessoas. E sempre trabalharemos um tema para desconectar. Então, os temas vão ser abuso, propósito de vida, relacionamentos, escassez de dinheiro, ou melhor, prosperidade, né? E é um trabalho em grupo para a gente desconectar as causas, porque as causas vêm de vidas passadas e é possível a gente desconectá-las, ou melhor, a primeira camada, nessas vivências. Elas são muito ricas, né? E é uma forma da gente começar realmente a remover memórias de vidas passadas. Legal. Vera, gratidão novamente por você estar aqui no Natcast. Logo ela volta, gente, né, Vera? Gratidão novamente por você estar aqui, por falar, né, desse tema que a gente vê muito essa questão de repetições de padrão, às vezes a pessoa ela não entende o que é, então hoje ficou muito bem claro, né? Lembre que são 3 causas. São. São 3, viu, gente? São. Então, olhar para isso, né? Se você está repetindo, olhar para sua história familiar também, que é muito importante. Então, quero deixar aqui minha gratidão novamente, Vera. Eu agradeço, Nath. Adoro vir aqui. E se você chegou até o final desse podcast e ainda não curtiu, deixe sua curtida, deixe o seu comentário, o que vocês acharam do podcast de hoje. Se você ainda não compartilhou, compartilha. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscrevam para vocês ficarem aí ligadinhos em todos os nossos conteúdos. E eu espero vocês no próximo Natcast.